biográfica, né, da nossa homenageada. Eu gostaria de convidar para compor a mesa aqui conosco nosso amigo Abimael Silva, irmão da nossa homenageada, um convidado mais que especial. Vamos para cá. Convidar também para compor essa mesa a irmã Maria José. Tem algumas histórias interessantes para nos contar. Convidar também nossa amiga, professora Maria Goretti, venha para cá. Agradeço. E fechando essa primeira mesa redonda, vamos receber o nosso amigo poeta Valdenor do Cordel. Muito bem. Gente, meu papel aqui é mais ouvir do que falar, né? A gente vai passar aqui a palavra imediatamente para o nosso amigo Abimael. Os convidados nessa mesa redonda, eles têm em torno de 10 minutos para fazer as suas considerações. No final, se alguém da plateia quiser interagir, fazer alguma pergunta ou comentário, sintam-se à vontade. Abimael, tá à vontade. Tem 5 minutos aqui da parte, que é uma propaganda em nome do Dr. Hélio Xavier de Vasconcelos. Meus amigos, quando a vida tem dessas coisas aí, quando o meu querido amigo Leandro, que eu só tenho que agradecer a ele, que foi o homem que foi me procurar lá no Cervo, ele juntamente com o Cefas, e chegou lá e propondo isso aí, Abimael, vamos fazer isso. Eu digo, pô, o que eu não irei fazer em prol de Dida, em prol da memória de Dida e também da história de Extremóis. Aí, concordei, topei já de entrada, e só tenho que agradecer a ele e ao vereador Anderson também, que foi o homem que tomou a iniciativa na questão oficial, e toda a Câmara Municipal de Extremóis, mas em especial este moço aqui. Se não fosse ele que foi o soro dessa coalhada, se não fosse ele, com certeza nada disso estaria acontecendo. Quando ele chegou lá que me procurou, eu digo, vamos fazer. Ele disse, se está certo assim, 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 eu digo, vamos. Então, e também a segunda coisa é que se chama o poder de um livro. O poder de um livro. Se de repente Dida não tivesse escrito esse livro, se eu não tivesse editado também o livro e preparado para a coisa sair da melhor maneira possível, com certeza nada disso estaria acontecendo. Aí hoje eu tenho uma irmã que é nome de uma escola, de uma cidade tão importante como Extremóis. E Extremóis, para quem não sabe, Extremóis, Natal foi a primeira cidade do Rio Grande do Norte. Natal foi fundado em 1599 e já nasceu cidade. Depois de Natal, a primeira vila do Rio Grande do Norte foi Extremóis, que foi exatamente uma homenagem a uma cidade portuguesa, assim como Areis, assim como Porto Alegre e várias outras cidades. Ou seja, Extremóis é uma cidade que tem mais de 400 anos hoje, e só depois de 397 anos foi que recebeu, que teve a sua primeira história publicada. Então isso é uma coisa muito... É fogo mesmo, né? Aí, então, para ver a importância do trabalho, o diferencial do olhar de Dida, de chegar e dizer, vamos preparar isso aqui, e hoje Extremóis, ainda bem que já tem
Só hoje está sendo lançado aqui 3 livros sobre a história de Extremóis, as lendas de Extremóis, tudo isso. Então, alguém tem que tomar uma iniciativa, assim como o meu querido Leandro teve a iniciativa de realizar esse primeiro seminário. É claro que o primeiro é o primeiro e outros virão. Então, isso é só para dizer do pioneirismo de Dida, do olhar de Dida lá na frente. Dida foi aquela pessoa que nunca se preocupou com o eu. O eu dela nunca existiu, essa coisa no singular. Dida sempre foi plural. Ela sempre foi aquela mulher que se preocupou com os outros e com a sua comunidade, com as pessoas, principalmente os mais necessitados. Principalmente os mais necessitados. Então, eu já fico me vendo lá no meu trabalho, lá no Cerco Vermelho, eu vestido com a farda dessa escola, usando de segunda a sábado, indo para tudo que é lugar e tal. É verdade mesmo, eu fiz uma propaganda danada lá no meu trabalho, que eu digo, nossa, uma coisa dessa que raramente alguém chega a um nível desse. Tem gente que consegue através de política, disso, daquilo e tal, mas o bonito mesmo é quando você consegue com o seu suor sagrado, com a sua luta, como dizendo, olha, eu vou fazer isso aqui e vamos fazer. Então, eu diria que um marco histórico, exatamente essa história aqui, porque a gente tem que resgatar um pouco a história. Não é porque eu sou irmão, não. Mas Dida merece, todo ano, alguém está comemorando isso. Eu esperava, eu tinha certeza que um dia ela seria nome de uma praça, nome de uma rua, nome ou qualquer coisa parecida. Mas ser nome de uma escola, aí já diz tudo. Uma escola é onde tudo começa e é onde a gente prova que existe mesmo e que diz, vamos agora somar e multiplicar para os outros. Eu fiz aqui umas 5 anotações, para também não esquecer, aí a semente que Dida plantou e tal, e Dida também tinha essa questão familiar. Não tinha como a gente separar o lado religioso e familiar de Dida. Dida trabalhou nesse tripé. Ela sempre se preocupou com essas coisas. Tanto, quando eu vinha, hoje eu estava lembrando, no carro com o Socorrinho ali, a minha irmã, que eu tive a felicidade de nascer entre 2 irmãs, entre Socorro, que está ali, aquela mocinha de amarelo, e Dida. Ou seja, só eu que fui esse irmão premiado de chegar e nascer e viver entre 2 irmãs, principalmente uma que faz um trabalho desse, tão plural. E Dida simplesmente, em todas as partes onde ela trabalhou, ela deixou um registro. Eu fui certa vez participar de um cariri cangaço, lá em Serra Talhada. Quando eu cheguei lá e fui conhecendo a cidade, passando, aí uma pessoa estava lá, eu digo, olha, eu tenho uma irmã, que nesse tempo ela ainda estava entre nós, que trabalhou aqui tudo. Aí quem é? Quando eu falei o nome dela, a pessoa me pegou e disse, vamos ali para você conhecer uma pessoa que foi bem importante, e me apresentou a tanta gente lá em Serra Talhada, que eu digo, mas nossa, que trabalho diferenciado Dida fez. E só para a gente ter uma ideia do diferencial de Dida, quando eu morei com Dida, logo que eu vim morar aqui em Natal, na metade dos anos 70, eu vim morar com Dida na casa de Dona Ritinha. Dona Ritinha, a mãe da minha querida Rogéria, que está ali, e simplesmente a gente foi morar lá ali na rua do Areal, perto ali na rua Desembargador Lins Bahia, né, Rogério? E a gente morando lá no quartinho, eu e Dida, depois César veio morar também, e ficamos nós 3 nesse quarto, e eu e Dida estudando no Colégio Isabel Gondim, o primário. E Dida já tinha uma coisa tão comunitária. Dona Ritinha, todas as tardes, mandava comprar uns pães lá na padaria Estrela d'Alva, que uma padaria, aquela coisa de, imagina, uma criança, um adolescente com aquele pão novinho e tudo. Ela mandava comprar esses pães lá e às vezes Dida chegava, passava uma pessoa assim, Dida dividia o pão dela, assim, dizia, cada um tinha direito a um pão francês da melhor qualidade. E Dida fazendo essa coisa que eu digo, mas olha que coisa diferenciada. Um ano antes do falecimento de Dida, a minha tia, a única tia, irmã da minha mãe, tia Tonha, ela sofreu um acidente de moto e veio
fazer um tratamento lá no Valfredo Gugel. Aí eu, almoçando na casa da minha mãe, aí quando cheguei lá, a mamãe disse, oi, tia Tonha, isso. Eu digo, mamãe, eu tenho um amigo lá no Valfredo, que até hoje é uma pessoa lá bem, doutor Rômulo. Aí eu fui conversar com ele, aí eu disse, doutor Rômulo, tem uma tia minha que está lá, assim, veja qual é a situação. Aí eu disse, não, ela vai se recuperar, é isso. Aí Dida foi visitar essa minha tia. Quando chegou lá na mesma enfermaria, tinha um rapazinho aqui de Extremóis, que tinha sofrido um acidente, tinha caído de um coqueiro, e ela chegou simplesmente, quando eu fui no outro dia almoçar na casa de mamãe, ela disse, Abimael, veja o que você pode fazer em prol daquele rapaz. Fale com o médico, seu amigo aí, porque o rapaz está lá sozinho e tudo. Aí eu fiquei assim, aí fui conversar com o doutor Rômulo, aí disse, doutor Rômulo, por favor, tem um rapaz lá que está assim. Aí ele simplesmente chegou, aí me disse assim, o médico é médico, aí disse, Abimael, a situação dele é muito grave. Ele teve uma bronca seríssima na coluna e não tem mais jeito. E tudo que o rapaz queria era movimentar os pés. Aí disse para Dida, mais ou menos, Dida, o meu amigo lá disse que não tem jeito, é muito grave e tal. E ela ficou, ou seja, tudo isso é para dizer que ela nem se preocupou, entre aspas, com a tia que estava lá com os ferimentos. Ela disse, eu vou primeiro me preocupar com esse rapazinho aqui e tudo. Aí a gente não podia fazer nenhum milagre e ficou nisso. Mas Dida, a gente tinha uma sintonia tão danada, tão verdadeira, que quando Dida faleceu, na noite anterior, eu sonhei com ela. Eu sonhei com ela simplesmente, e ela me dizendo, chegou assim para mim e disse, meu irmão, foi só um mosquitinho, que ela morreu de malária em 2014. Aí eu acordei, 3 horas da manhã, fiquei suado, eu digo, meu Deus, como é que pode eu sonhar com Dida? Agora ela me dizendo isso. Quando foi 7 horas da manhã, a morte de Dida chega pelo telefone na voz de Socorrinho. Quando ela me disse isso, eu fiquei doido e saí chorando pelas ruas da cidade, procurando, eu digo, nossa, o que eu vou fazer? E tal, e andei. E aí depois fui lá, abri o sebo, fiquei sentado e simplesmente não me controlava. Aí fui para a casa da minha irmã Luzinete, que toda a família estava lá, mamãe e todos os outros familiares. E aí eu fui para lá para socializar o choro, socializar essa dor. Se é possível a gente socializar uma coisa trágica dessa, né? E eu só vim acreditar depois de alguns dias, que eu digo, nossa, é verdade mesmo o que aconteceu com Dida. É verdade mesmo. Fiquei assim tão desnorteado, que na verdade, quando Dida morreu, eu também morri, uma parte de mim também morreu. Eu perdi um pouco da minha alegria, eu perdi um pouco daquela coisa, aquele encantamento, aquele namoro verdadeiro, sincero. E fiquei assim, tão arrasado, que depois, mamãe, Ave Maria, Dida era tudo para mamãe. E mamãe também era tudo para Dida. E aí eu digo, mas como é que pode uma coisa dessa? É tanto que Dida, mamãe morreu 10 anos após a morte de Dida. Mamãe morreu agora no dia 17 de janeiro, que é exatamente 10 anos após a morte de Dida. Mas depois eu fiquei assim, pensando, eu digo, pelo menos a gente fez alguma coisa, Dida marcou a história, não só aqui de Extremóis, mas por a história da nossa família, a história da minha vida. Quando eu fui abrir o sebo vermelho, eu digo, eu vou botar um sebo com os meus livros. Peguei lá 500, 600 livros. Dida foi a pessoa que disse, meu irmão, você quer fazer isso? Faça, vá, que vai dar certo. Aí simplesmente também se chama O Poder de um Livro. Essa história aqui de Extremóis, isso aqui, olha, é tanto que
quase 30 anos depois, estamos aqui debatendo, discutindo e mostrando a importância do livro de Dida para a história de Extremóis e também para a história do Rio Grande do Norte. Aí tem uma coisa aqui, aquela cadeira que está ali ao lado de Guto, meu sobrinho, e Rogéria, aquela cadeira ali, mamãe está naquela cadeira. Mamãe está hoje aqui, entendeu, com a maior alegria do mundo, porque tudo, o mundo de mamãe era Dida e os outros filhos. Mas com todo respeito aos outros irmãos, Dida era a medalha número 1 do tio Patinhas. Dida era aquela coisa diferenciada. E todo mundo, todos os irmãos, tinham consciência disso aí. Então, mais uma vez, eu só quero agradecer a esse meu amigo e irmão, Leandro, que provocou tudo isso e hoje estamos concretizando esse sonho, essa grande iniciativa. Então, que bom, porque imagine, daqui a 10 anos, quando tiver o 10º seminário aqui da Irmã Maria Dionice, e essa escola já está aí de vento em popa. Eu mesmo já me candidato, porque esse livro aqui, esse seminário, nós iremos publicar um livro, eu e Leandro. Leandro que vai ser o organizador e eu que serei o editor. Mas simplesmente para deixar um registro e também para outras gerações tomarem conhecimento desse diferencial de vida. Pois então, muito obrigado, em nome da família, em nome de mamãe e em nome de todos. Eu também hoje estou sendo o homem mais feliz do mundo aqui. Obrigado. Agora, eu trouxe aqui esse livro, que é As Memórias de Dr. Hélio Xavier de Vasconcelos. Eu publiquei esse livro em 2000, faz 24 anos que eu publiquei. Dr. Hélio Xavier de Vasconcelos foi um dos homens mais importantes e bonitos em todos os sentidos aqui. Foi um humanista, foi um homem que só fez coisas boas para melhorar a educação, entendeu, do Rio Grande do Norte. Esse aqui é as memórias dele, chamado Caminhada se faz ao caminhar com liberdade. Eu fiz uma dedicatória aqui e ele será doado para a biblioteca aqui do Instituto, para outras e outras pessoas daqui tomarem conhecimento de quem foi, porque às vezes tem o nome de uma escola e ninguém sabe nada de quem foi aquele patrono. Então, mais uma vez, o meu querido Leandro vai ficar encarregado de entregar a direção Valeu. Obrigado, Abimael. Você continua aqui com a gente, fica aí. Não deixe sozinho não, que a pressão é grande. Eu gostei da ideia, viu? Não tinha pensado não em comprar a farda da escola não, agora fiquei com esse pensamento agora. Maria José, fica à vontade. Boa tarde a todos, né? Obrigada ao professor Leandro, quem faz aqui a mesa, Valdenor, Gorete, Abimael, o meu irmão, né? Não é meu irmão de sangue, mas não é meu irmão porque a irmã Dionice era nossa irmã de congregação, então os irmãos dele também, irmão dela também, irmãs é nossa irmã. O que dizer de irmã Dionice, né? Na história de Extremóis, na congregação, na família dela de sangue, na nossa vida particular, né? Mas também na igreja. Eu acho que eu tenho 4 aspectos que eu vou trazer bem rápido nesses 10 minutos, para que a gente entenda esta mulher, não uma mulher só na história, mas uma mulher concreta na vida, né? Vou começar dela como pessoa, né? Uma pessoa chamada, uma pessoa coerente, uma pessoa fisicamente falando pequena, né? Magrinha, mas muito meiga, muito transparente nas coisas, muito firme. Alguém muito claro no que queria. Então, se ela tinha uma determinada coisa para viver e para fazer, ela não media esforços. Ela ia contra e a favor, não era nem ia das autoridades para conseguir, você lembra? Então, quando os pega, às vezes, ela dizia, eu não concordo, eu não faço, eu não vou fazer. Não era assim? Era desse jeito. Então, não era uma pessoa que era de meio termo. Não, se ela colocava na cabeça o projeto, ela ia atrás do projeto.
E se alguém prometesse as coisas, não prometesse não, viu? Porque ela ia atrás. Promessa era dívida com ela. Então era alguém, já estou dizendo assim, a família, é isso mesmo. Então era alguém muito firme. Em Extremóis não foi diferente. Irmã Dionísia, em nenhum momento em Extremóis, quando ela chegou ainda bem nova, como juniorista, ela chegou em Extremóis, ela era juniorista, ela não tinha perpétuos, era formanda. Ela era formanda. E nessa formação ela aprendeu muito em Extremóis. Por quê? Porque ela descobriu uma cidade que vocês estão vendo hoje, que não conhecia a própria história, que não dominava a própria caminhada, que não cultivava dentro, não é o amor à cidade, mas não cultivava dentro a sua cultura, né? E ela foi atrás, não está aqui Simone, as meninas aqui, né? E ela foi atrás de conhecer a história, de trazer presente, de mostrar, de escrever, de fomentar nos jovens que ela acompanhava esse cuidado com a sua própria história. Né? E ela não só fez esse cuidado, ela escreveu a história. E ela não escreveu qualquer história contada, não. Ela foi atrás das fontes reais. Se nós temos um livro hoje da história de Extremóis, não é a história de Irmã Dionísia. Não tem a história dela ali. Tem a história da cidade. Então, o cuidado que ela teve com Extremóis foi resgatar essa história. Né? E a gente sabe porque ela dizia. As irmãs contam que as ruínas, Padre Aldo, foi uma briga ali para não colocar aquele bendito portão que lá está hoje. Quantas passeatas ela fez? Quantas, não foi não, reivindicações? Estou mentindo, minha gente, dona Salete, não foi verdade? Quantas reuniões naquele salão paroquial que está sendo reformado para que não acontecesse o que aconteceu, aquele portão? Porque ela dizia que era uma ameaça à história, à cultura e à igreja. E foi mesmo, né? Ela dizia que não poderia jamais, né? É a questão de cuidar do espaço religioso, cultural e histórico. E depois de muita briga, colocaram só um pedaço e pararam. E parece que não deu certo até hoje. Mas tudo bem. Isso era o cuidado que ela tinha com a cidade. Depois as buscas que ela tinha para cuidar, como vocês já disseram, dos lugares mais pobres, né? Onde tinha pessoas pobres, e aqui eu destaco mulheres, né? As mulheres, principalmente as que sofriam violência, que eram ameaçadas à vida, que estavam grávidas. Então, ela tinha muito cuidado em acompanhar essas pessoas, a partir da pastoral da criança, que ela tinha, e também do cuidado que ela tinha na evangelização. Então, esse é o primeiro cuidado que ela tinha. Ela sabia unir igreja e sociedade. Política, diferenciar de politicagem. Ela sabia caminhar com todos os partidos. O importante para ela era o trabalho. Porque ela não tinha um partido, ela tinha o povo nas mãos dela. Não era o partido. Para ela, o prefeito era o prefeito, a Secretaria de Educação era a Secretaria de Educação, e ali atrás. E isso era muito bom, porque ela se sentia muito livre. Muito livre, né? E até hoje a gente, isso também é dado para a gente como instituto, né? Ela aprendeu com a Madre Rosa dela, né? Que o importante é o povo. É um povo que precisa ser constituído a partir dos seus direitos. E ela sabia os direitos do povo. Viu? Porque pensa em alguém que conhecia a Constituição Brasileira? Pense, conhecia bem direitinho, não era? Conhecia bem direitinho a Constituição Brasileira, o ECA todinho de trás para frente, ela sabia. Então, essa é a Dionísia social e também a pessoa humana. A pessoa religiosa, quem era? Né? Na igreja, na família, no instituto. Era alguém de muita oração. Alguém também que dava exemplo de vida, né? Tá aqui a irmã Raquel também, que foi formanda dela, né? Que também, com certeza, compartilha comigo do que eu estou dizendo. Alguém que se doava na igreja a qualquer momento, a qualquer hora, disponível na congregação. Ela foi convidada a ser formadora e ela não queria. As irmãs dela, com certeza, devem ter sido, ela nunca quis ser formadora, porque ela gostava da missão e da evangelização. Ser formadora é ficar dentro de casa, cuidando de jovens em discernimento. Quem é formador sabe disso. Então é muito exigente. E ela não queria. Mas foi, né? Ficou por obediência, por amor à família, e ficou 6 anos. É muito tempo. Ficou 6 anos, 2 triênios cuidando da formação. Então era alguém que era obediente, que amava a sua congregação, como a Biamael disse, amava a família. Então alguém que ama a família, doa-se no momento que precisa. E ela colocou o seu serviço, porque ela era preparada para isso, né?
Então eu tive essa experiência muito forte com ela. E o último ponto, né, essa irmã, que era uma irmã de todas na família, todas as irmãs gostam de irmã Dionice. Né? Não vejo ninguém dizer, você não gosta de irmã Dionice na congregação, todas gostam dela até hoje. E a gente sentiu demais, e eu espero que eu consiga dizer o que eu vou dizer agora, porque me emociona cada vez que eu toco nesse ponto. Então, quando a irmã Dionice precisou vir para o Brasil, uma época, né, em 2013, ela precisava ir fazer um tratamento no Brasil. E eu fui para a África justamente para substituí-la. Ela vinha para o Brasil em outubro, e eu precisava ir no finalzinho de setembro, início de outubro, para que ela pudesse vir ficar com a família, né? Uns 3, 4 meses com a família. E eu fui. Fiquei na missão que ela estava em Camanong, em Angola, e ela veio. Então, no Brasil, eu sou a última irmã que a viu viva, né? Que convivi com ela. Né? Outras irmãs não a viram, inclusive a família. Então, quando nós estávamos, né, em Angola, né, eu trabalhei ainda 5 meses com ela em Angola, e teve um momento que eu voltei, né? Eu precisava voltar, enfim. E ela lembra a última frase dela me levando para o avião. A gente conversava muito, fizemos um projeto lá na escola também, muito pobre, fizemos um projeto de intervenção social. E ela disse para mim assim, né, que a família dela tinha dito, Lida, por que você vai voltar? E ela disse, porque alguém precisa ir. E eu sinto que Deus me chama para voltar, para ir, né? E ela me pergunta assim, Maria, por que você está indo? Isso a gente tinha conversado uns 2 dias antes. Eu disse, porque alguém precisa voltar. Aí ela disse, é verdade, assim como eu precisei vir. Eu disse, porque alguém precisa voltar. Eu não vim para ficar, eu vim apenas para me substituir 6 meses. E ali a gente se despediu chorando, né? Porque eu gostei muito de irmã Dionice. E eu sabia que Angola era uma terra que precisava muito de nós. Mas a minha província também estava precisando, né? E eu saí dia 4 de abril. E ela morreu dia 15. Aí vocês vão dizer, Maria, ela estava doente? Não. Simplesmente a malária, eu peguei ainda 2 vezes, é uma doença muito rápida. E quando eu soube que a irmã Dionice estava doente, eu entrei em pânico. Porque eu sabia que onde a gente estava era difícil o acesso à saúde. E eu disse, meu Deus, eu falei com ela ainda, disse, irmã, vá para Luanda. Ela disse, eu vou. Mas eu creio que não deu tempo. E a família sabe, tanto que a mãe dela me amava, né? Eu chegava perto, ela disse, oh, minha vida, ela lembrava a mim e levava a vida. E eu faço como a Abimael. Quando a irmã Dionice morreu, eu passei 1 ano para me adaptar. Eu não consegui ouvir o nome de Angola, porque eu chorava. Né? Até hoje ainda choro. Mas eu digo, eu tive uma experiência excelente com ela. Como formanda, aqui em Extremóis, morando em Extremóis, na escola da Dona Silvana, trabalhando com ela. Naquela comunidade, hoje tem alguma coisa, mas na época não tinha, nem as casas eram de alvenaria. E ela nos ensinava a amar aquele povo. Ela nos ensinava a amar aquele povo porque eles são pessoas. Eles não são empobrecidos e eles não são vulneráveis só. Eles são pessoas. E ela dizia pra gente, amem aquele povo porque eles são pessoas. E aí eu aprendi a amar aquele povo. E Kátia está aí como secretária que sabe, porque eu luto por eles, brigo por eles, não, Kátia, brigo por eles. Vou na secretaria, vou fazer todo dia. Porque eu amo o povo. Não é coisa, são eles. E eu aprendi com ela, com a minha formatura. E em Angola também, eu tive essa experiência profunda com ela, cuidando do povo. E ela deixou. Aprendeu com quem? Com a nossa fundadora, Madre Rosa. Ela tinha um espírito de Rosa Gator muito profundo. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Está nesse seminário hoje, é dizer, irmã Dionice, muito obrigada pelo legado que você deixou. Muito obrigada por essa sociedade de Extremóis que você construiu na ausência e na presença. E hoje, mesmo falecida, você não morreu. Obrigada a vocês, familiares, porque vocês sabem que a irmã de vocês nunca se foi. Isso eu dizia a Dona Maria, e digo tanto, sempre quando eu encontro Zéza, irmã Dionice continua viva, porque a história ninguém mata. Obrigado, irmã Maria José, pelas suas palavras. Eu vou passar aqui imediatamente a professora Gorete, né?
Boa tarde a todos e a todas e a todos. O que também dizer, irmã Maria Dionísio, depois de ouvi-lo, né, com tanto carinho, um relato de Abimael, do seu jeito particular de falar, com tanta propriedade, da própria irmã Maria José, que conviveu e sabe como, né, melhor que ninguém, na sua partilha de convivência dentro da fraternidade. Extremóis tem uma história linda, muito bonita, de muita luta, de muito sofrimento, e que pouco lembrada, né? Essa é uma situação que já vem sendo retratada nos textos, desde o nosso mestre da cultura, Câmara Cascudo, quando ele diz que a primeira igreja, né, não deixar morrer uma história que quem é a primeira igreja da província, uma arquitetura maravilhosa e uma história rica em uma cidade cheia de potenciais. Eu também não vou me adentrar, alongar em outras falas maiores aqui com relação à irmã Dionísio, mas eu quero dizer que a cidade de Extremóis, ela tem momentos e etapas de história. Não tenho muita propriedade para falar sobre o início, mas eu sei que a partir, e eu sempre digo isso, a partir da construção e da chegada das filhas de Santana aqui em Extremóis, foi outro lado da história vivenciado por nós todos aqui, na nossa cidade. Extremóis tem uma parte da história vivida lá atrás, e a partir da chegada da congregação Filhas de Santana. Irmã Maria Dionísio não poderia ficar de fora. Eu tive uma situação com ela bem pessoal, que um dia, se eu puder, eu conto. Mas foi bem pessoal mesmo, um momento que eu fiquei muito desesperada, muito angustiada, e ela, com aquele jeitinho dela, com aquela, como você diz, com aquela fragilidade, me mostrou, me pareceu ser uma mulher que se agigantou na minha frente, dizendo assim: a sua fé é que vai lhe salvar, sua fé é que vai lhe movimentar, vai lhe mover. E foi a partir daí que, realmente, né? E eu lembro que a história da cidade, a movimentação que a igreja, que a Filha de Santana, que a congregação realizou na luta, não só pela questão do portão que foi colocado, daquele portão de metal, até matéria da Veja foi motivo, né? Muita briga realmente. Se tiver uma fogueira, estava queimada também lá no meio, né? Igual a Joana d'Arc. Mas Deus é mais, e São Miguel nunca deixou também de defender os seus. E quando você acredita num propósito, numa coisa, e a luta vai, né? Desde as gincanas, quando a gente mostrava através da nossa arte, da nossa cultura, né? Eu lembro com muita saudade a questão da gincana, que tinha uma paródia, que tinha um teatro, uma encenação, que tinha uma música, que tinha tudo isso vivenciado dentro da pastoral, né? Dentro do tema da campanha da fraternidade, onde politicamente eu desconheço um jovem que hoje seja professora, professor, trabalhador, que tenha nascido e tenha vivido essa época, que tenha, vamos de certa forma, colocar desandado na questão. Não tem. Não tem. E isso eu sempre digo aos meus filhos, sabe, eu sinto falta dessa orientação e dessa base, de dar continuidade. Eu sinto falta que Extremóis se perdeu e tem se perdido há muito tempo. Quando você imagina uma cidade como essa, né, ser realizado um primeiro seminário. Quando a gente sentou para conversar, que disse que o momento era outro, a situação era outra, foi a partir de 94, que eu conversei junto com a igreja, com o Padre Inácio, realizar a primeira programação cultural de Extremóis, onde o primeiro ano foi só com artistas de fora, mas sempre no futuro mais próximo, passamos 94, 95, até 2001, quando o Enilton assumiu a prefeitura de Extremóis, e a gente começou a fomentar, culturalmente, criar a Secretaria de Cultura, e antes disso a Coordenação de Cultura para funcionar, que fui a primeira pessoa a assumir a coordenação de cultura de Extremóis e a movimentar com oficinas de teatro, de música, de dança,
né? E daí, de 2001, 2002 em diante, foi só com atrações locais. Começamos com um tríduo e em seguida passou a ser um novenário. São 9 noites de atividades culturais que a gente trazia pessoas de fora. Mas a base, eu sempre queria que fosse de Extremóis. Os grupos de artistas de Extremóis. Né? Tinha grupo de idosos que se apresentava, capoeira, quem lembra do Batuque da Aldeia, tudo com formação com adolescente, com criança, enfim. Todo esse trabalho foi exatamente de gente também que na época já partiu, né? Que estou aqui também com essa fala para chamar a atenção de pessoas e de mulheres que juntamente com essa vivência entende que a nossa cidade precisa de uma pessoa, precisa de mostrar o seu potencial, né? Dona Salomé, quem estava em um patrimônio vivo que não é valorizado pela cidade, Dona Cecília, mestra da cultura, primeira mulher a puxar um boi de reis, Dona Francisca, rezadeira. Os nossos mestres estão partindo, seu Zé Barra, do boi de reis, mas que não sequer tem uma sessão solene na nossa Câmara, nunca teve, para homenageá-los. Dona Doria, que partiu sem ver, né? O nosso trabalho que a gente um dia imaginou que pudesse ser feito através da Fundação Extremóis de Cultura Aldeia do Guajiru, que foi uma fundação que eu fiz um curso que na época ainda era pós-graduação de gestão de políticas públicas. Eu construí a Fundação Extremóis de Cultura discutindo com os meus professores dessa formação e, graças a Deus, né, quando o projeto foi colocado pelo prefeito Edil Trindade, ele prontamente, né, levou à Câmara Municipal e aprovou, e a gente tem uma Secretaria de Cultura com tudo para funcionar na valorização. A nossa história se perde muitas vezes quando eu peguei o livro de irmã de Eunice e comecei a escrever um texto. E está pela metade lá em casa. E sim, nós temos uma história. Era esse o texto que eu estava escrevendo, um texto de teatro, para contar através do Alto de Extremóis, não necessariamente um Alto de São Miguel, não desmereço o santo que me protege, mas eu tenho que entender que a história perpassa por uma coisa também, que é a história da cidade. Da cidade, contar para quem estivesse chegando, contar para os professores, para quem estivesse nascendo na nossa cidade, quem estivesse escolhendo ela para viver, se apropriar com mais clareza da nossa história. Era um Alto de Extremóis, um alto contando a história da cidade, que teve um período de Natal, a Abimael bem lembra, né, e explodiu para o estado inteiro, a formação de altos, né, é tanto que Mossoró tem logo 2, né, o alto o Alto de Santa Luzia, né, e o Alto da Liberdade. E foi inspirada nessa questão, chamei Grimário para a gente vir aqui, para a gente começar a construir. A nossa ideia era ter uma formação de produção de texto com os professores de língua portuguesa, história, para que a gente todo ano tivesse uma remodelação na questão do texto em si. Era um texto para escrever, mas não era um texto fechado, era um texto aberto, porque a história, todos os dias da nossa cidade, se constrói uma página. Hoje é apenas mais uma página, com muito louvor, com muita gratidão, com muita alegria, com muita sabedoria e com muita energia positiva de acreditar sempre que esse não será o primeiro seminário Irmã Maria Dionísio. Se a gente conversa lá em casa, eu disse, é o primeiro de vários, a gente vai ter que fazer. E já estamos aqui nas mesas redondas, na formação das mesas redondas, para termos também a nossa primeira feira literária de Extremóis. Assim como eu fiz, já vai na terceira e vamos para a quarta feira literária no Beco da Lama, que é a quarta Free Beco. E dessa vez, eu convidei, que ele não lembra, teremos a participação de Abimael, né? Que acho que vai ser a última também por lá. Enfim. Mas quero encerrar aqui agradecendo a presença dos historiadores, dos professores, dos formadores de opinião, das pessoas comuns, dos sedentos da história da nossa cidade, das pessoas que têm sede de aprender, de conhecer um pouco mais,
que a nossa história ela seja também mais uma matéria nas disciplinas da nossa cidade, como um marco de obrigação, obrigatório você conhecer. Né? Eu estou cansada já eu digo cansada, mas é com tanta alegria que eu vou para a escola A, para a escola B, recebo da minha casa constantemente. Eu nunca escrevi um livro, mas eu digo a você que eu faço parte de uma faixa de uns 30 monografias, tese de doutorado, tese de mestrado, entendeu? Porque a fonte é na minha casa. A fonte sou eu, a fonte que vou dizer o que eu posso, o que eu ainda sei. Aquilo que não tem, a história do povo da minha cidade, das mulheres, como Dona Salomé, como Dona Olindina dos Santos, uma das maiores incentivadoras da questão. A minha mãe, que eu só sou professora, uma inspiração. A primeira direção dessa escola, dessa cidade, numa escola do estado, chamada Dona Maria Augusta, que eu sinto falta das homenagens às mulheres da nossa cidade. Se você fizer um levantamento, a maioria dos nomes das nossas escolas são nomes de escolas de homens, só nome de homens. Eu não tenho nada contra os homens. Mas eu acho que nós é que somos a maior força dessa cidade. Nós é que fizemos. Enquanto eles estavam trabalhando, éramos nós que construímos. A minha mãe foi professora de uma escola, do Felipe Camarão, onde a primeira escola radiofônica que dava aula dentro da igreja católica. Ela dava aula lá à noite para jovens e adultos. Antes de existir Mobral, antes de existir qualquer outra coisa de formação, de educação nessa cidade. Nunca foi chamada para ser homenageada em nada. Agora, aqui se tem uma mania de se estender tapete vermelho para muita gente de fora. Porque sempre foi assim. Né? Desde a nossa invasão. Desde a invasão do nosso país. Pelos povos. Enfim, é isso. Muito obrigada. Eu só espero que seja o primeiro realmente de muitos. Que a nossa história realmente ela seja colocada em evidência como ela merece. Que a nossa cidade, e só em ter vocês aqui presentes, meu coração aqui está... E eu trouxe um presente especial para cada um. É uma proposta nossa, né? Da iguaria, do nosso carro-chefe, de um grude, chamado grude. Uma comida tão típica nossa, né? Trouxe para presenteá-los, para que haja degustação de forma simples. Vai estar lá fora no nosso lanche. E que eu tenho um orgulho, porque o grude pode ser feito na baixa da égua. Mas vai ser sempre de Extremóis. É o grude de Extremóis. Logomarca oficial, né? Com uma embalagem tradicional. Eu trouxe 2 bananeiras dali. Hoje enfiei ele no carro, meu filho quase me matando. Eu disse, no dia que eu comprar a porra de um carro, eu não puder botar um negócio dentro dele, eu ando no carro de mão, mas eu vou levar essa bananeira para lá. Esse carro não interessa. Trouxe a bananeira para mostrar, porque o quanto a nossa cidade é rica. Porque é na banana que se assa o grude, e é da banana que eu descobri que podia fazer uma embalagem, que a nossa embalagem tradicional do grude é uma embalagem produzida através da fibra de bananeira. E eu pedi a outro para trazer pelo menos banana para ser degustada aqui. Foi ou não foi, Henrique? Foi ou não foi, Valdemar? Pois é. Porque eu estava sem tempo, porque graças a Deus ainda estou viva e sou a mãe da minha mãe e a mãe do meu pai. É isso. Obrigado, Gorete. Ainda bem que a bananeira coube no carro. Né? Dando seguimento aqui, pessoal, à programação, passar a palavra para o nosso grande poeta, Valdenor do Cordel, encerrando essa nossa primeira mesa. Quero inicialmente parabenizar a EL, a Academia Extremóisense de Letras, por organizar este evento tão importante, o qual eu sou um dos acadêmicos também desta academia, com muito orgulho, parabéns por esse grande evento. Né? E também, né, quero agradecer também, recebe o apoio da Academia Macaibense de Letras,
através do nosso amigo Mangabeira também, sempre em apoio à nossa academia, né? Quero também saudar aqui a mesa, Gorete, Maria José, né? O professor Leandro, né? Que tem grande idealizador dentro da academia, nosso amigo Abimael. Saudar aqui também as autoridades, né? Ex-prefeitos, né? Vereadores, da secretária de Educação, nosso padre, sacerdote Aldo, né? Padre Aldo, seminaristas, irmãs, professores, né? Demais pessoas que vieram nos prestigiar aqui nesta tarde, né? Com muita alegria mesmo, tá certo? Olha só, testemunhando, né, sobre a vivência, um pouquinho da vivência como pessoa de pastoral, né, da missão em Extremóis, queria testemunhar só um pouquinho sobre nossa irmã Dionice, que estava aqui esse tempo todinho, aí um pouco emocionada, né? Porque é muito importante, né, realizar esse encontro hoje, tá certo? Eu esperei assim com muita ansiedade. Então, vivi com ela na sua missão, a irmã Dionice. Que momentos bons. Hoje nós temos 2 sacerdotes, né? A missão, vários missionários, inclusive sou um, né, que leva a palavra nas comunidades, mas na época dela, só existia um sacerdote e ia uma vez nas comunidades. Então lá nas comunidades a gente ficava uma vez por mês esperando uma mensagem do sacerdote. E as filhas de Santana era esse ombro amigo. As filhas de Santana era um porto onde a gente se encontrava para ali, né, receber também um pouco da mensagem. E ela com o seu carisma, né? Com o seu carisma, o seu jeito sorridente, o seu jeito acolhedor, ela atraía os jovens, ela atraía os idosos, né? Ela atraía mulheres, atraía homens. Era uma pessoa de um carisma assim muito forte, tá certo? Uma pessoa de um carisma muito forte. Então, foi momentos muito bons, né? A vivência da irmã Maria Dionice, podemos conviver com ela. Aprendemos muito. Os jovens aprenderam, houve conversão, libertação, através do seu carisma, né? Pois ela acolhia a todas as pessoas que chegavam a ela. Então, foi um momento muito bom. E olha só, pessoal, eu guardei uma frase, certo dia eu conversando com a irmã Dionice e disse: irmã, essas suas viagens, né, que a senhora faz, a África, se surgir outros convites a viajar, a senhora vai? Ela disse uma frase que não esqueço não. Ela olhou para mim com um olhar assim sorridente e disse: Valdenor, de Várzea até o céu há muitos caminhos a percorrer. Olha só, ela dizia que lá da sua cidade até chegar à eternidade, muitas viagens, muitas missões ainda ela ia realizar. Então eu achei muito forte, né? De Várzea até o céu, muitos caminhos ainda ela tinha a percorrer. Então foi momentos bons, foram momentos fortes. E sobre o seu livro, né? Esse livro que eu tenho também a alegria de ter sido autografado por ela no dia do lançamento, né? Tem o seu autógrafo, eu guardo com muito carinho, certo? Esse é um livro eu tenho como um divisor de águas dentro da cidade de Extremóis, né? Um divisor de águas, porque antes nós tínhamos a parte da orabilidade, tínhamos Chico do Ouro, Luzia Soares, todas as pessoas que falavam da história de Extremóis na parte, né, oralmente falando. Mas pesquisa, né, como tinha tantas, também encontrávamos parte de pesquisa, né, como Cascudo e tantas outras, a gente buscava e encontrava, mas registrado ali tudo em um canto só, em um livro, foi a irmã Dionice. Eu acho que divisor de águas a partir desse livro. Surgiu vários outros hoje, né, temos nosso amigo Juarez, né, professor Juarez, Simone, Leandro Soares, já escreveram outros livros, né, Lula Borges junto com os Cefas, né, da nossa academia. Eu tenho 5 cordéis que falam de forma resumida, mas interessante, sobre cordel da nossa cidade. Tem também nosso amigo Marconi Branco, Luciana Soares e tantas outras pessoas que já escreveram. Mas aqui foi um início, foi um divisor de águas esse livro da nossa irmã Dionice, muito importante, muito marcante. Por isso, eu quero aqui finalizar lendo aqui algumas estrofes, né? Uma septilha, são 7 estrofes, tá certo? Que eu fiz aqui com muito carinho para este momento, com o título de Saudosa Irmã Dionice. Diz assim: saudosa irmã Dionice, religiosa e escritora da história de Extremóis, grande colaboradora, deixou para nós marcado no seu livro publicado muitas coisas promissoras.
muito simples, muito humilde, uma pessoa marcante, dedicada, companheira, religiosa, atuante. Hoje está longe da gente, mas não sai da nossa mente, seus ensinos vão avante. Seus pais, Maria Rodrigues e do Senhor Severino, município de Várzea, neste solo nordestino, nascendo em 64, 27 de julho exato, começava seu destino. Janeiro de 86, entrou na congregação, nome Filha de Santana, para ter grande missão, com um rosto de menina, começando por Carpina, em Roma fez formação. Na cidade de Extremóis, fez uma missão bacana. Por ela, muitas pessoas deixaram ações profanas. Liderou a construção de um local para educação, Escola Dona Silvana. Agora, já com 10 anos da partida para o céu, merecido seminário promovido pela El. Não está presenciada, mas está representada pelo irmão Abimael. Obrigado, Valdemar. É um poeta mesmo, né? Faz jus à fama. Pessoal, a gente aqui está se aproximando do encerramento da primeira parte, do primeiro momento, né? Antes do intervalo. Seguindo a programação, nós teremos um pequeno vídeo, né? Que veio lá de Angola, do Centro Multifuncional Irmã Ana Maria Dionísio. É um dos muitos legados, né, que ela deixou. A gente vai conhecer um pouquinho lá do centro, do trabalho que leva o nome dela. Antes da gente colocar o vídeo que vai encerrar o primeiro momento, eu queria só registrar aqui algumas presenças. O pessoal chegou aí um pouquinho depois. O vereador Anderson Barbosa, agradecer a sua presença. Lembrar que o vereador apresentou essa semana o requerimento lá, né, da escola, que vai levar o nome da Irmã Maria Dionísio, e toda a Câmara aprovou, foi objeto no início aqui do seminário. A secretária de Educação também, Cátia Borro, agradecer a presença e agradecer a presença da nossa prefeita, né? Inclusive, gostaria de aproveitar essa oportunidade e convidar a prefeita a fazer a falação para o nosso tribuna. Tem um microfone aqui. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, em nome da nossa amiga Gorete e da nossa querida irmã, da Filha de Santana. É um imenso prazer estar aqui, relembrando a história da nossa querida irmã Dionice, né, que sempre enche os nossos corações falar de irmã Dionice. Eu que tive o prazer de conviver com a irmã Dionice de perto, por muitos anos fiz parte da congregação da Filha de Santana. Hoje encontrei a irmã Graça aqui, foi uma das minhas orientadoras, né, irmã Graça? Que alegria lhe ver de novo, né? Um prazer imenso poder lhe ver. E irmã Dionice era essa pessoa maravilhosa que sempre estava ali pregando o bem, me ensinou muita coisa. Eu digo que foi os melhores anos da minha vida. Eu passei junto à Filha de Santana, né? São lembranças que ninguém vai poder tirar do meu coração. Foram ensinamentos que eu levo para a vida, muitos seminários em Carpina, né? Muitas vezes lá em Carpinas com as irmãs. Então foram experiências únicas. E a irmã Dionice era uma mulher, assim como eu, apaixonada por Extremóis, pela história da nossa cidade. É uma pioneira, né? Pioneira em escrever livros falando da cidade de Extremóis. E hoje, para mim, é uma honra estar aqui, enquanto prefeita, participando de um seminário para falar dessa mulher, que foi importante na vida da cidade de Extremóis, importante na minha vida em particular, né? A irmã Dionice me ensinou muitas coisas e que, com certeza, até hoje eu levo para a minha vida. São princípios, ensinamentos, direcionamentos que uma experiência ímpar ali, né, irmã? Ali com
com as filhas de Santana. Irmã Marta, que está na Bahia agora, né? Irmã Zésia, que agora está no mosteiro. Enfim, né? Tantas irmãs que passaram ali naquela congregação. Então, eu quero agradecer, tá? Pela oportunidade de poder falar um pouco aqui da irmã Dionísio, dessa figura ímpar que fez história na cidade de Extremóis. Obrigada. Ok, gente, agora sim, vamos ver o nosso vídeo. Lula, você concluiu, por gentileza? É o vídeo número 1. Vamos conhecer um pouquinho desse imenso legado deixado pela irmã Ana Maria Dionísio. Era bom apagar a luz, né? Um pouco, não sei se... A gente desfaz a mesa, vamos para a plateia, assistimos juntos, melhor, né? Final do vídeo já vamos, quero ver esse grude lá, hein? Eu conheci a irmã Dionísio quando eu tinha 8 anos. Então, a irmã Dionísio, ela foi uma mulher muito importante, foi uma mulher muito importante na vida do jovem de cá do Camanhão. Ela ajudava muitos jovens a tirar muitos jovens na vida, porque naquele tempo que ela estava aqui, muitos jovens que estavam nos vícios. Então, ela conseguia tirar esses jovens, tanto meninas como rapazes. Então, ele ajudava assim, essas pessoas com seguintes atividades, em futebol e costura. Então, os jovens aprendiam mesmo a fazer algumas coisas e deixavam os vícios. Até muitos desses jovens, agora outros trabalham e muitos deles já têm as suas famílias. Era também para mim, quando alguma coisa que surgia na escola, ele que respondia, em vez dos meus pais, mas ele que ia lá. Então, ela também me ensinou a ler e escrever. Ela ajudou também muitas coisas na minha família. E minha família, talvez quando tinha um problema, ela sempre estava aí à frente. E ajudava também meus irmãos quando estavam doentes. Sim, então, ao celebrar esses 10 anos da passagem da irmã Dionísio desta terra para outro mundo, as crianças de Camanongue agradecem a vida dela, a passagem dela. Nós temos aqui muitas crianças, as crianças estão a lanchar já para ir em casa, terminar já as aulas do reforço escolar. A irmã Ana Maria Dionísio fez um grande trabalho, é uma missionária realmente, filha de Santana. Até ao escrever, sinto-me a pessoa mais feliz deste mundo por estar dando a vida pela edificação do reino. Então esta era a frase força da irmã Ana Maria Dionísio. Muito obrigada. Esse é o Centro Multifuncional Irmã Ana Maria Dionísio, um centro que está a ajudar muito as crianças no município de Camanongue, os jovens também. Aqui estamos, é um centro que está a nos disponibilizar muitos cursos, como eletricidade, fizemos pastelaria, hidroponia, informática. Então, os cursos estão a ajudar os jovens. Outros também, o centro controla 300 crianças. Entre esses estão divididos em 2 períodos, manhã e tarde. O centro acolhe também as crianças desnutridas. As irmãs, pela força delas, é que cuidam. E muitas crianças são recuperadas, que são desnutridas. Então, é o centro que está a ajudar muito o município de Camanongue.